Tratamentos com óvulos doados. Esse assunto ele é extremamente delicado e vai muito além de uma conversa técnica. Esse é o nosso dia especial para a nossa live hoje e é um tema que eu adoro discutir. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa enriquecedora para todos vocês que algum dia pensaram talvez na necessidade de realizar esse tratamento. Hoje o tema é um tema muito especial para mim. Diria a vocês que é um dos tratamentos que eu mais gosto de fazer. Não à toa, eu acho que é uma das maiores provas que a mulher pode ter na busca pela maternidade e, sem dúvida nenhuma, superar os seus limites para que possa alcançar e encontrar seu filho. Definitivamente, alcançar seu filho, né? Estou vendo pessoas muito queridas aqui entrando e vejo pessoas que eu sei que passaram por muita luta e ainda passam, que hoje estão sendo abençoados por boas notícias. Só que hoje eu quero fazer de uma forma, eu não diria diferente, mas quando nós vamos conversar de um tema tão importante como esse, é muito legal poder conversar, literalmente conversar. Então hoje eu quero trazer muito mais do que um monólogo, tentar trazer no tom de uma conversa, para que nós possamos sanar dúvidas, colocar as principais perguntas que existem sobre o assunto, porque é um assunto que gera muita ilusão, né? Vira muito novela quando nós falamos tratamentos com óvulos doados, nós damos muita margem para a imaginação. E de fato é um tratamento que exige cuidados, não só técnicos, mas principalmente emocionais. Nós temos que ter muito conhecimento para poder indicar o tratamento de uma maneira segura, para dar segurança ao casal que vai receber o óvulo de uma doadora para que possa gerar o seu filho. E esse é o primeiro cuidado, né? Primeiro, antes de conversarmos sobre tudo isso, vamos entender o que é o tratamento com o óvulo doado. O tratamento com o óvulo doado significa que a mulher já não pode mais ou não tem mais óvulos com qualidade suficiente para que possa engravidar, seja naturalmente ou seja através de um tratamento de fertilização in vitro com os seus próprios óvulos. Às vezes, por mais que nós conseguimos coletar algum óvulo, a qualidade desse gameta não proporciona embriões capazes de levar a uma gravidez. E uma das maneiras para que ela possa ser mãe é o tratamento com óvulos doados. Parece uma maneira simples de dizer, como se fosse fácil. Olha, então, se o seu óvulo não dá mais certo, por que não usar o óvulo de uma doadora? Tecnicamente falando, é muito simples para o médico indicar. Por quê? Porque aumenta significativamente a chance de alcançar uma gravidez com o óvulo de uma doadora. Quando nós estamos falando de mulheres no limite da sua capacidade reprodutiva, às vezes com mais de 40, 42, 43, 44 anos ou mais, as chances com seus próprios óvulos beiram 2, 3, 4, 5%. E um tratamento com óvulos doados hoje levam a praticamente 70% de chance de obter uma gravidez. Então, quando muitos médicos indicam o tratamento com óvulos doados, acreditando que está oferecendo algo muito bom para aquele casal. Falou, olha, estou te oferecendo, te proporcionar um tratamento com 70% de chance de gravidez. Mas não é assim. A maneira como os médicos indicam, muitos médicos indicam, e eu vejo isso por casais que chegam aqui no consultório, faz com que muitos casais se recolham nos seus medos e porque há um conflito dos anseios. Quem algum dia desejou ter o filho com o óvulo de uma outra mulher? Ninguém. Não existe uma mulher que desejou um dia ter um filho com o óvulo de outra pessoa, até que a vida mostrasse o contrário. E esse até que a vida levasse o contrário é uma frase muito importante, porque precisou de uma maturidade emocional para que pudesse aceitar esse óvulo, para que ela pudesse gestar e conseguir ser mãe. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu quero explicar para vocês como funciona o tratamento, mas eu quero ajudá-los a conseguir atingir a maturidade emocional para entender que esse é mais um caminho
para que você possa encontrar o seu filho. Eu quero provocar vocês com uma pergunta e assim, no final, nós vamos trabalhar as respostas. Deixo vocês super à vontade em relação à privacidade de colocar algum comentário aqui na live, mas mesmo que você não tenha participado, não tenha recebido a indicação de algum tratamento com óvulos doados, eu quero fazer uma pergunta para você e imagine como se o cenário estivesse acontecendo com você mesmo. Imagine que você fez um tratamento com óvulos doados, conseguiu engravidar e teve um filho. Eu pergunto, você contaria para o seu filho que ele foi fruto de um tratamento com óvulos doados? Você contaria para o seu filho que ele foi gerado a partir do óvulo de uma outra mulher? Eu queria que vocês respondessem sim ou não. Coloca sim, contaria, não, não contaria. E assim, a Joyce e a Larissa estão aqui e elas vão me ajudar a fazer uma contagem e no final eu vou falar para vocês o que eu costumo responder para os casais, tanto a minha opinião pessoal quanto uma opinião científica sobre essa pergunta que muitas vezes não é bem trabalhada. Eu quero começar a nossa reflexão sobre quando o tratamento é indicado. Essa foi uma das perguntas que eu recebi e parece uma resposta fácil, mas eu desafio vocês a procurarem na literatura, e eu procurei muito essa resposta na literatura, para que nós tivéssemos uma resposta clara, objetiva. Falou, olha, tratamento com óvulos doados é indicado neste tipo de situação. Não há. Por quê? Porque esse tipo de indicação depende de duas variáveis. Uma variável médica e a outra uma variável pessoal. E diante dessas dificuldades, eu criei o meu protocolo de indicação para tratamentos com óvulos doados. Frente a tudo que eu estudo e por ser um assunto que eu gosto muito, depois lá na frente, quando tivermos algumas novidades aí, vocês vão ver a forma como eu pretendo ensiná-los a lidar com tudo isso. Mas existem duas situações. A primeira delas é a mais fácil de todas, que é aquela situação em que não há outra alternativa. Ou seja, não existe mais a possibilidade da mulher conseguir engravidar com seu próprio óvulo. Um cenário comum para isso, a mulher teve a sua menopausa. Acabaram seus óvulos. Não existe a possibilidade sequer de pensar num tratamento de fertilização in vitro para que ela possa engravidar, porque ela não tem mais óvulos. E essas mulheres já menopausadas conversam sobre o tratamento com óvulos doados com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque ela não tem que tomar decisão alguma. Esse é um dos caminhos que ela pôde escolher para que pudesse ser mãe. Então, ao invés dela se frustrar e ao receber a notícia que ela vai receber poderia receber um óvulo doado, ela se anima com a possibilidade de acreditar que ela ainda pode ser mãe, de que ela ainda pode gestar e aceita de uma maneira mais fácil o óvulo de uma doadora. Então, é o que eu chamo de onde o tratamento ele é indicado. Mulheres menopausadas. Na outra lista de indicação, eu costumo dizer que são aqueles casos em que o tratamento de fertilização in vitro proporcionará uma chance menor do que 1%. Então, se eu identifico que o tratamento de FIV vai proporcionar uma chance menor do que 1%, eu tenho indicação do tratamento de óvulos doados. Um exemplo como esse, são mulheres com idade maior do que 46 anos. Então, se a mulher tem mais de 46 anos ou mais, ela terá uma chance menor do que 1%, e o tratamento com seus próprios óvulos não é bem indicado. São raríssimos casos na literatura que mostram mulheres que fizeram tratamento de FIV e conseguiram ter um bebê em casa com o próprio gameta. Então, uma indicação, menopausa. Indicação 2, mulheres com mais de 46 anos. Numa idade menor do que 46 anos, mulheres com 44 anos e com baixa reserva ovariana, ou seja, cujos ovários já não possuem uma boa quantidade de óvulos, também tem taxa de gravidez menor do que 1% e tem como bem indicado o tratamento com óvulos doados. Para que uma mulher de 44 anos ou mais possa pensar no tratamento com seu próprio óvulo, ela precisa ter uma reserva ovariana acima do normal, como se ela tivesse 44 anos e a sua reserva ovariana fosse proporcional a uma mulher de 35, 40 anos.
Aí sim nós podemos pensar, olha, você tem 44, mas o seu ovário se comporta como de uma mulher mais jovem. Então podemos pensar num tratamento com baixa possibilidade de sucesso, mas é possível pensar. Então, mulheres menopausadas, mulheres com 44 anos e baixa reserva ovariana, mulheres com 42 anos e insuficiência ovariana, já no estágio mais avançado do declínio da sua reserva ovariana, numa fase que chamamos de perimenopausa, quando faríamos um tratamento de fertilização in vitro para obter 1 ou 2 óvulos. Nesses casos, as taxas de sucesso são muito baixas e o tratamento com óvulos doados também é bem indicado. Essas são as principais indicações de tratamento, ou seja, não existe outra opção. Deixa eu ver no meu rascunho, mas esses são os principais. Não existe outra opção para que ela consiga engravidar com seu próprio óvulo. E esse cenário costuma ser mais fácil de ser trabalhado, porque você dá uma possibilidade de tratamento para a mulher. Agora, o outro cenário de mulheres que não preenchem esses critérios de forma plena é o cenário mais difícil. Por que mais difícil? Porque ainda existe alguma possibilidade de conseguir engravidar com seu próprio óvulo. Isso gera uma dificuldade emocional muito grande para poder aceitar o tratamento de ovo doação. Então nós precisamos ser muito cuidadosos da maneira como indicamos e nós temos que ter muita empatia. O que significa empatia? Nós precisamos entender os anseios do casal que está à sua frente e o diálogo deve ser muito franco. Vamos aos exemplos. Uma mulher, por exemplo, de 40 a 42 anos, com baixa reserva ovariana, com insuficiência ovariana, essa mulher ainda tem chances com seus próprios óvulos. Mas o tratamento com óvulos doados, em caso de insuficiência ovariana, passa sim a ser uma opção. E agora eu vou fazer uma pausa antes da gente evoluir. Por quê? Porque quando eu digo que o tratamento é uma opção, você precisa ser muito cuidadoso em saber se é uma opção que já atingiu o limite do casal ou não. A palavra limite, ela é muito importante. Vamos ao exemplo. Uma mulher de 42 anos, com 40 anos de idade e insuficiência ovariana, um antimileriano de 0,2, um FSH de 15, 20, ou seja, o ovário claramente com deficiência da produção dos seus óvulos. Essa mulher ainda tem alguma chance de engravidar com seu próprio gameta. Se ela não passar por um tratamento, dificilmente ela vai aceitar um óvulo doado. Então existem situações em que o médico em primeira mão já diz, olha, não, o seu caso tem que ser com óvulos doados para você poder ter chance. Não é esse o anseio do casal que procura o especialista para conseguir engravidar naquele momento. Porque se eu digo que há uma chance de 5% de conseguir uma gravidez, é chance. Nós temos que ir atrás dessa chance. Eu não posso simplesmente olhar a teoria e falar, olha, a sua chance é muito baixa. Não é possível medir a chance individual de um casal sem fazer o tratamento. Eu preciso avaliar aquele óvulo, eu preciso capturá-lo, formar aquele embrião no laboratório. Mesmo ciente que nós podemos formar embriões de má qualidade, às vezes, em algumas situações, nós conseguimos sucesso. Então, mulheres que ainda possuem chance não vão fazer tratamentos com óvulos doados. Não adianta fazer uma lavagem cerebral sobre esse tratamento, porque elas querem ir atrás de suas chances. Então, quando o tratamento é uma opção, você deve saber trabalhar com essa possibilidade de ovo doação, mas você deve saber assistir e acompanhar o casal para que ele busque as suas chances com seus próprios óvulos. E aí, se tivermos insucesso, a cada momento o tratamento deve ser rediscutido. Olha, frente ao que nós passamos, fazendo uma análise com os seus resultados, ainda temos possibilidade de seguir com o seu óvulo ou agora já é hora de pensar em ovo doação? Entenderam como deve ser o raciocínio? Isso vale para as seguintes situações. Mulheres com 40 a 42 anos de idade e insuficiência ovariana. Ou seja, insuficiência são quadros mais graves de alterações da reserva ovariana. Mulheres com mais de 42 anos de idade, uma mulher de 43 anos de idade, tem que se pensar que tratamentos com óvulos doados pode ser uma opção, mas eu preciso fazer algum tratamento, caso assim seja ainda possível,
para proporcionar alguma chance, ir atrás, fazer da melhor maneira possível para que obtenha alguma chance. Isso vale para mulheres de 43, 44 anos de idade com uma reserva ovariana que permita. Mesmo mulheres com 44 anos ou mais que têm uma boa reserva ovariana, aqueles casos que eu falei, olha, você tem 44 anos e a sua reserva ovariana é proporcional a uma mulher de 30. Mesmo ela tendo uma ótima quantidade de óvulos, a qualidade desses óvulos pode ser ruim, mas vale a pena tentar pelo menos uma ou duas vezes para ver se a gente consegue alguma resposta positiva. Então, quando nós estamos diante de situações em que o tratamento com óvulos doados passa a ser uma opção, nós temos que trabalhar o limite técnico e o limite pessoal. Por quê? O limite técnico é até quando eu posso tentar. Numa das lives nós fizemos sobre isso, foi exatamente para trabalhar essa questão. Se vocês forem lá na página do Instagram ou forem lá no YouTube, essa live está lá, que é até quando eu posso insistir com os tratamentos de fertilização in vitro, onde eu coloco detalhadamente, porque senão eu vou tomar muito tempo da nossa live aqui hoje para discutir isso. Assistam lá, porque lá nós podemos falar que mulheres de 40 anos de idade podem fazer até 6, 7, 8, 9, 41 anos, 10, 43 anos menos, 6 vezes uma fertilização in vitro ainda com incremento. Agora, quem consegue fazer 6, 10 fertilizações in vitro? Isso custa financeiramente, isso custa emocionalmente. Então existe o limite técnico? Sim. Mas também existe o limite emocional, existe o limite financeiro. Então, médico e pacientes devem trabalhar juntos, entender juntos quais são os seus limites, para que nós possamos dar um passo diferente. Mas quando nós queremos dar esse passo diferente, eu preciso mudar a pergunta. E é isso que as pessoas esquecem de fazer. A pergunta vai deixar de ser como posso te ajudar a engravidar. A pergunta passa a ser como posso te ajudar a ser mãe. E aí as respostas abrem portas completamente diferentes. Quando eu falo que eu estou insistindo ou persistindo com a possibilidade de te ajudar a conseguir engravidar, eu tenho um nicho de respostas, eu tenho uma linha de estratégia. Agora, quando eu estou discutindo como posso te ajudar a ser mãe, porque identificamos que não há mais possibilidade de conseguir uma gravidez com seu próprio gameta, eu abro a porta para duas possibilidades. Uma, a adoção. 2, o tratamento com óvulos doados. Então vejam, o tratamento com óvulos doados não pode ser comparado aos tratamentos com óvulos próprios. Essa é uma teoria minha, mas que eu acredito demais nela e trabalharei por muito tempo num projeto chamado Sentidos da Vida. Por quê? Porque quando o médico compara o tratamento com óvulos doados com o próprio óvulo da mulher, ao meu ver, ele está sendo injusto. Não é justo perguntar para uma mulher o que ela deseja ou o que ela prefere. Fazer um tratamento com o seu próprio óvulo proporcionando 5% de taxa de gravidez ou fazer o tratamento com o óvulo de uma doadora proporcionando 70% de taxa de gravidez. Não é assim que deve se fazer a abordagem com um casal que sofre com dificuldade para conseguir engravidar no limite da sua capacidade reprodutiva. Porque assim eu estou rebaixando a mulher para o óvulo que ela está recebendo. Dessa forma eu estou rebaixando o emocional dessa mulher por estar recebendo um óvulo, e é muito contrário a quem recebe um óvulo doado deve ser levado ao topo pela capacidade de poder amar uma criança além daquilo que ela teve como desejo inicial. E esse é o trabalho emocional que vocês têm que ter. Mas não é só culpa de vocês que recebem esse óvulo doado, a indicação de óvulo doado, e às vezes se sentem mal por conta dessa indicação e acabam rebaixando-se mentalmente ou emocionalmente por conta disso. É por conta da maneira como o tratamento foi indicado para você. Se eu comparo tratamento com óvulos próprios com óvulos doação, com tratamento com óvulos doados, eu estou passando a bola para alguém que por muito tempo vai se recolher e não vai tomar uma decisão. Então, na minha teoria, quando o tratamento com óvulos doados é indicado, é uma indicação, não há discussão. Vamos buscar
ou adotar, ou fazer um tratamento com óvulos doados, aí eu vou comparar essas duas situações. Agora, quando existe sim a possibilidade de um tratamento com seus próprios óvulos, vamos atrás desse tratamento. Vamos à prática, não vamos ficar à teoria. Caso a gente preencha critérios técnicos, perfeito. Agora vamos discutir outras maneiras para que você possa se tornar mãe. Caso o casal atinja o seu limite, ótimo, vamos discutir outras maneiras para que você seja mãe. Vamos discutir adoção e ovo-doação, mas não trabalhar com números. Ovo-doação não são números. Ovo-doação é discutir maternidade, construção familiar, planejamento familiar. Não coloquem números, porque senão nós vamos deixar de entender o mais importante de tudo, que é o que você está buscando, é simplesmente ser mãe e ter um filho. E aí entram as teorias. Eu tenho uma teoria em que eu falo assim, olha, se você não aceita ainda o tratamento com óvulos doados, não faça. Não faça o tratamento. Porque é necessário atingir essa aceitação. É necessário superar o luto da dificuldade que você passou para conseguir engravidar com seus óvulos, para que você possa entender o seu maior propósito. Como você vai fazer essa superação? Se vai ser com terapia, se vai ser com muitas conversas com o seu marido, ou se será em diversas conversas com o seu médico, eu não sei. Mas é preciso superar o luto da perda da sua capacidade reprodutiva com o seu óvulo e o entendimento da busca pela maternidade, superando seus próprios limites físicos, financeiros e emocionais. Agora, se você não aceita ainda, não faça. E não faça não porque eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com a criança. Nenhuma criança deve vir ao mundo se não é o desejo real dos seus pais. E eu não quero que o peso da não aceitação seja depois jogado nas costas de uma criança que não tem capacidade de administrar toda essa informação. Então, o casal que se sente preso nessa culpa não deve fazer tratamentos com óvulos doados até que aceite plenamente. E eu tenho casais que foram muito francos comigo, Davi, eu não estou pronto para fazer tratamento. Não estou pronto. E foi depois de uma conversa como essa. Por quê? Porque eu não estou preocupado com o casal, eu estou preocupado com a criança. Imagina uma criança crescendo num lar onde o casal vai olhar para ela com sentimento de culpa e com medo de descobrir a origem daquele óvulo ou situações semelhantes como essas. Então, não há pressa para fazer tratamentos com óvulos doados. Não há pressa. Quando eu estou falando de tratamentos com o seu próprio óvulo, há sim pressa. O tempo é um problema. Quanto maior o tempo, quanto mais você demorar, menor vai ser sua capacidade reprodutiva. Então a gente acelera as nossas ações e faz tratamentos e tenta buscar uma gravidez menor no intervalo de tempo. Quando eu falo que vai fazer um tratamento com óvulos doados, não há pressa. O útero, essa informação é preciosa, o útero não perde capacidade reprodutiva com o avanço da idade. A não ser que haja alguma patologia para isso, mas não porque a mulher vai ficando mais velha que seu útero vai perder o potencial de gestar. Então, se você está ainda digerindo a informação de fazer um tratamento com óvulos doados, faça essa digestão de forma tranquila. Você e o seu marido. Busquem informações de forma tranquila. Né? Por quê? Porque é natural uma rápida resposta quando a gente vai buscar algum tratamento. É muito comum dizer um rápido não, um rápido sim. Naquela angústia, naquela dificuldade emocional que o casal vem vivendo, que dá uma resposta imediata, uma resposta pronta. Não faça isso, porque às vezes você vai dormir com uma ideia e acorda com outra. E dorme com uma ideia e acorda com outra. E até que se atinja a plenitude emocional, que é: sou capaz de aceitar um óvulo porque quero muito ser mãe. O meu amor é tão grande para poder ser transmitido para a criação e educação de um filho que não importa a sua origem genética. Esse é o pensamento quando se vai adotar alguém. Esse é o pensamento quando vai fazer um tratamento com óvulos doados. Então, esse paralelo com a adoção também é importante durante o tratamento. Vocês vão entender daqui a pouco quando eu colocar em termos práticos. Uau, já mandaram uma pergunta excelente aqui. Perguntaram sobre epigenética. Então, primeiro vamos entender a genética. Epigenética é sensacional. Vamos lá. Sejamos um pouquinho mais técnicos agora para entender o tratamento com óvulos doados. Então é o seguinte, ó.
Nossa, tá tocando uma música que eu adoro. Vocês sabem que tem a playlist Sentidos da Vida no Spotify e toda vez que eu vou escrever algum texto, falar alguma coisa, tá tocando uma música aqui, você vê. Vamos falar sobre a genética do óvulo doado. Então, por exemplo, eu tenho a mulher que vai receber esse óvulo, ela vai receber o óvulo de uma doadora, vai fertilizar com o espermatozoide, na grande maioria das vezes, com o seu parceiro, e vai colocar esse embrião no seu ventre. Tem gente que confunde tratamentos com óvulos doados com barriga solidária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Barriga solidária, você pega o seu óvulo com o espermatozoide do seu marido, forma o seu embrião e coloca no útero de uma outra mulher. A ovulação vai receber o óvulo de uma doadora com o sêmen do seu marido e vai colocar no seu ventre para que você possa gestar. Mas, Davi, a genética vai ser de uma outra mulher. Claro que vai ser de uma outra mulher, né? Então, o DNA vai ser de uma outra mulher, né? Então isso vai gerar uma criança que não terá a sua herança genética. Mas e se fizer um teste genético? Vai parecer que esse óvulo não foi meu, que essa criança não tem o mesmo DNA que eu. É verdade, né? Essa criança vai ter uma outra herança genética, né? É isso que ocorre, né? Agora, olha que legal. O DNA de uma pessoa, ele precisa ser trabalhado. O DNA é a placa-mãe do computador. E essa placa-mãe, ela pode expressar diferentes maneiras os seus genes. Como se você colocasse a mesma placa-mãe no meu computador e no computador da minha esposa que não sabe nada de computação. Vai parecer uma configuração completamente diferente. Depois que eu mexer no meu computador e ela mexer no computador dela, eu tenho certeza que se algum especialista entrar lá, pode até achar que era uma placa-mãe diferente. Mas não, é a mesma. É isso que acontece com a epigenética. A mulher recebe o óvulo com uma origem genética, mas por gestar e durante a sua vida, com a convivência com a criança, o meio interfere com a expressão gênica. E a criança vai sim receber da sua mãe informações que vão ajudar na sua formação, tanto física quanto do seu desenvolvimento intelectual, do seu desenvolvimento emocional. Vocês já viram, olha um exemplo até quando a epigenética funciona. Vocês já viram casais que têm filhos adotados e você olha o comportamento daquela criança, a expressão daquela criança e fala, gente, é a mesma expressão dos pais, é como se fosse o filho genético delas. Isso é epigenética, é o meio influenciando naquela criança, e aquela criança sequer passou pelo ventre de sua mãe. E agora, quando isso vem desde o ventre, com a alimentação que obteve, o carinho que se recebeu aquele embrião, sim, haverá influência em ligar e desligar genes e formará embriões diferentes, e nascerá crianças diferentes, herdando sim da mulher que recebe esse embrião algumas características próprias da sua futura mãe. Legal, né? O termo epigenético. Aí me perguntaram aqui, endometriose profunda, precisa fazer ovo doação? Nossa, tão difícil, não vou entrar nisso, porque depende da qualidade do óvulo, depende da idade da mulher. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa que eu não falei lá atrás. Mulheres com menos de 40 anos, vai demorar para indicar um tratamento com óvulo doado, hein? Para ser técnico. Aí vai ser muito mais o limite do casal do que o lado técnico. Porque mulheres com menos de 40 anos de idade, a não ser que sejam menopausadas, não dá mais. Dá para insistir por muito tempo com o seu próprio óvulo. Então a gente precisa ser muito cuidadoso quando nós estamos falando de mulheres mais jovens. Ou é um caso realmente de falência ovariana ou não. Endometriose profunda, assim, casos graves de insuficiência ovariana em mulheres mais jovens, eu ainda insisto muito com o tratamento com óvulos próprios antes de pensar em ovodoação, ok? Eu vou entrar vou avançar no nosso entendimento. Existe uma pergunta muito comum que é assim, quem são as doadoras? Quem está doando esses óvulos para mim? Então agora eu quero conversar um pouquinho também com quem pretende doar os óvulos. E vocês vão enxergar na prática como funciona. Existem mulheres que preenchem alguns critérios importantes. Elas têm menos do que 35 anos, têm as suas sorologias normais, têm os seus exames genéticos normais e têm indicação de fertilização in vitro. Posso dar um exemplo? Uma mulher de 32 anos, cujo marido tem uma alteração grave no sêmen e recebeu indicação de fertilização in vitro porque o espermatozoide do esposo não consegue mais proporcionar uma gravidez.
Essas mulheres, quando fazem uma fertilização in vitro e elas ainda têm boa reserva ovariana, podem produzir um bom número de óvulos. Muitas vezes, vou dar um exemplo, ela obteve mais ou menos 16 óvulos. Desses 16 óvulos, ela não necessariamente precisa de todos eles para fazer o seu tratamento. Ela pode doar 8 óvulos para uma mulher receptora e ficar com 8 óvulos para fazer o seu próprio tratamento. Ela divide os seus óvulos com uma mulher receptora. É o que nós chamamos de doação compartilhada de óvulos. E é muito legal, eu adoro doação compartilhada de óvulos, porque são casais que se ajudam. Por quê? Nessa doação compartilhada, o casal que está doando também é ajudado pelo casal receptor, que divide os valores do tratamento de fertilização in vitro. Todos nós sabemos que o tratamento de FIV é um tratamento muito caro, muitas vezes mais do que 20 mil reais. Não são muitos casais que têm condições financeiras para fazê-lo. E às vezes a ovodoação é uma maneira de ser ajudado para conseguir fazer o próprio tratamento. Eu tenho muita birra com a questão comercial do tratamento de óvulos doados e quem vem com essa conversa comercial. E eu não estou falando só da parte médica, não. Tem muitos médicos que levam a conversa sim para o lado comercial, mas também pacientes, tanto doadoras quanto receptoras. Eu atendo receptoras que acham injusto pagar por um tratamento que ela não está fazendo, como se estivesse pagando para fazer o tratamento de uma doadora. Isso é errado. E eu também não aceito doadoras que procuram tratamento de ovo doação porque querem desconto. O objetivo não é esse. Eu costumo falar, se você veio aqui para ser doador porque quer um desconto, pode procurar outro lugar. Porque não vai ser aqui. Porque a ovodoação parte da premissa que você quer ajudar outra pessoa. Ou você tem a espiritualidade de que você quer ajudar o próximo, ou não faça, não seja doadora. Procura um programa de baixo custo. Existem diversos programas de baixo custo de FIV que dão desconto. Na ovodoação não tem desconto nenhum. Ninguém está dando desconto. Eu não dou desconto. É um tratamento que dá muito trabalho. Não é isso. É um tratamento caro. Então, o objetivo não é buscar um desconto para fazer tratamento. Não. O objetivo é, eu faço porque eu tenho espiritualidade para poder ajudar uma outra pessoa, ao mesmo tempo que estou recebendo ajuda para poder fazer o meu tratamento. Eu já tive doadoras que tinham condições socioeconômicas maiores do que a receptora. Porque não é porque eu sou uma receptora de óvulos que eu sou uma mulher rica. Eu tenho mulheres com indicação de ovo recepção que têm baixa condição socioeconômica. E aí, como é que fica? Então, essa conversa comercial demais não é aqui, não vai ser nos meus canais, não vai ser no conteúdo que mais para frente eu me controlo aqui para não queimar a largada, não vai ser no conteúdo lá na frente que vocês vão ouvir. Porque ou tem a espiritualidade de querer ajudar alguém, ou não faça. Não seja doadora, não seja receptora. Está se sentindo lesada financeiramente por conta disso? Não faça o tratamento. Deve-se ter a tranquilidade emocional de que você está doando esse óvulo para alguém. Por quê? Até mesmo para torcer para que o tratamento daquela outra pessoa dê certo, com a tranquilidade que pode ter, sim, uma criança nesse mundo com a sua herança genética que você não terá acesso. Vamos evoluir. Doadora não sabe quem é receptora, ok? Não adianta falar assim, olha, eu quero que a minha prima doe para mim, minha irmã falou que ia doar para mim, ou a doadora fala, eu quero doar para uma pessoa conhecida. Não pode, não é opinião minha, é lei, é regra, não pode. Pelo Conselho Federal de Medicina, deve ser anônimo. E é muito bom que seja anônimo. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria que fosse a minha irmã, por exemplo. Gente, depois nasce aquela criança, você vai ficar a vida inteira olhando para aquela criança e lembrando da sua irmã. Não é saudável. Então essa é uma das leis que eu super apoio. Nada melhor do que o anonimato. Você não tem ideia quem era essa doadora e a doadora sequer ter a informação para quem ela está doando. Essa doação deve ser pura, sem a preocupação de que ela tenha algum tipo de controle sobre quem está recebendo aquele óvulo. Certo? Então, não. O anonimato ele é assegurado por lei. Ok? Mas sim, nós buscamos características físicas semelhantes. Vamos supor, eu tenho uma receptora que ela é loira de olho azul. Eu tenho que procurar uma doadora que tenha características físicas semelhantes a ela. Eu não posso pegar uma doadora branca e doar para uma receptora negra. Eu tenho que respeitar, por regra também, a busca por uma semelhança física e da mesma etnia. Em algumas situações,
existe uma miscigenação do casal. Por exemplo, vamos aos extremos. Eu tenho uma receptora que é branca, mas casada com um marido negro. Se esse casal tiver um filho, eles podem ter um filho branco, pardo ou negro. Então eu posso procurar uma doadora branca, parda ou negra. Por quê? Porque está dentro do que se espera da etnia do filho que aquele casal terá. Então eu posso sim olhar para as características físicas do casal e não apenas com as características da mulher. A gente normalmente é fiel para tentar achar uma doadora com as características da mulher. E é muito legal quando nós encontramos essas doadoras, porque dá até, eu brinco com a Larissa, que é quem me ajuda aqui, até arrepia quando a gente olha uma doadora muito semelhante a essas receptoras. Para quem acredita em Deus, no nosso caso, e a gente acredita que assim, tem o homem lá em cima vai lá, pega duas pessoas e coloca frente a frente, na minha frente, né, o intermediador, para falar assim, gente, ó, esses casais aqui vieram ao mundo para se ajudar, né? Então, mas aí tem que ter a espiritualidade um pouquinho acima da média para acreditar nisso. Eu de verdade acredito. E eu tenho casos assim incríveis, de semelhanças incríveis que apareceram de forma próxima. Eu tenho certeza que lá em cima o homem fez assim, ó, essas duas pessoas aqui, vai lá e cuida delas, né? E são histórias muito legais. Vou parar aqui, senão a gente se emociona. Eles tomam água. Então, por mais que a gente busque características físicas semelhantes, ninguém é igual a você. Nenhuma doadora vai ser igual a você. E é por isso que é importante comparar a ovodoação com tratamentos, com adoção. Por quê? Porque uma receptora que chega para mim e fala assim, Davi, ela tem que ter 1,67 m de altura, 58 quilos, cabelo liso, preto, escorrido, para ser igualzinha a mim. Eu falo, gente, eu acho que você não tá entendendo ainda o que você quer. Por quê? Porque não existe ninguém igual a você. Não existe. Você está muito preocupada com a característica física, que eu também estou, mas assim, está extremamente preocupada, sendo que não é esse o propósito. Se você for adotar uma criança, essa criança vai ser parecida com você? Vai ser igual a você? Não vai. Então, você que está muito preocupada com as características físicas desse óvulo, cuidado para saber se você realmente aceita o tratamento com óvulos doados. Porque possivelmente você não esteja preparada ainda. Nós queremos características semelhantes? Claro, mas não existe ninguém igual a você. Então cuidado quando você está muito apegado às características físicas, porque você está esquecendo o propósito principal, que é a busca para ser mãe e não a preocupação social no que vão dizer. E eu vou além disso, eu não tenho preocupação com o que a sociedade vai dizer para você. Por quê? Porque teoricamente você deve ter maturidade para administrar isso. Eu tenho preocupação com a criança, com o casal que ainda não atingiu esse nível de maturidade e aquela criança crescer num lar ainda preocupado do que dirão quando souberem. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, vocês já estão entendendo o que daquela nossa pergunta, né? Se contaria ou não contaria para a criança, o que a gente vai falar lá no final. Então, é assim que a gente faz. Então, a gente busca doadoras com características físicas semelhantes, uma tipagem sanguínea semelhante, mas às vezes a gente tem que pesar uma segunda balança. Qual é o potencial reprodutivo dessa doadora? Às vezes, por exemplo, eu tenho casos em que eu atendi doadoras super parecidas com a receptora, mas ela tinha um ovário com baixa reserva ovariana. E aí fica difícil propor um tratamento com óvulos doados, porque a chance de conseguir uma gravidez vai ser menor. Então a gente tem que tomar cuidado e avaliar também o potencial reprodutivo daquela doadora, porque senão eu posso fazer tudo isso e o tratamento não dar certo. Então a gente tem que buscar um equilíbrio também técnico. Olha, essa doadora não é tão parecida com você, né? Não tem o cabelo tão liso quanto o seu, mas ela ainda tem uma ótima quantidade de óvulos. Por exemplo, eu atendi uma paciente com uma doadora agora, eu sou laqueado, eu já tenho filhos, caramba, a chance reprodutiva dessa doadora é muito grande para poder proporcionar uma boa taxa de gravidez para essa receptora. Então, as mulheres receptoras estão muito ansiosas para ter o melhor resultado possível, né? As falhas são muito difíceis de digerir numa paciente ovoreceptora. Então, a gente também tem que se preocupar com a qualidade técnica do tratamento. Tá bom? Legal. Não tive boas respostas ovarianas em 2 tratamentos de FIV, tenho 42 anos, será que posso fazer ovulação? Vamos lá. Quando nós fazemos uma análise técnica de uma fertilização in vitro para pensar em ovulação, eu tenho que ser muito cuidadoso.
assim, eu vou colocar uma pergunta um pouco mais aberta. Já fiz várias fertilizações in vitro. Será que eu vou precisar de um tratamento com óvulos doados? Eu preciso analisar as fertilizações in vitro para poder saber se o problema é o óvulo. Porque às vezes não deu certo porque o problema é o sêmen. Não deu certo porque o problema é o endométrio. E aí não adianta trocar o óvulo porque não vai dar certo de novo. Então, se eu estou falando que eu vou indicar um óvulo doado por falha de fertilização in vitro, eu preciso acreditar que a falha da FIV foi por conta do óvulo. Como que eu sei se o problema foi o óvulo? Pega a idade da paciente. Mulheres com idade maior ou igual a 42 anos, deve-se pensar sim que o óvulo possa ser um problema. E como é que a gente vai entender esse problema? Lá no laboratório. Nós olhamos o óvulo, nós damos uma nota morfológica para ele, nós formamos o embrião e nós temos a chance de acompanhar o desenvolvimento desse embrião e a sua morfologia. Então, hoje mesmo eu conversei com um casal, onde a mulher tem 43 anos de idade, e nós formamos um bom número de embriões, acho que 9 embriões, é ótimo para quem tem 43 anos de idade, mas apenas um chegou até o estágio de blastocisto e ainda com uma morfologia não tão boa assim. Eu estou vendo na prática e não na teoria a qualidade desse gameta. Então, quando nós demos uma baixa nota morfológica, nenhum embrião formou blastocisto, o ovário da mulher não respondeu, o número de óvulos respondeu foi muito aquém daquilo que se espera, ou fez diversos estudos genéticos em embriões sempre com alterações. Eu tenho muitas ressalvas em relação ao estudo genético embrionário, qualquer dia a gente vai fazer uma live só sobre isso, mas assim, eu preciso de indícios de que o problema da fertilização in vitro não ter dado certo é de origem ovariana, o problema é o óvulo. Aí sim eu posso pensar no tratamento com óvulos doados. Mais perguntas? Eu fiz um exame que diz que a idade dos meus ovários é proporcional a uma mulher de 43 anos. E isso já se passaram 5 anos. E agora, será que tem mais jeito? Cuidado. Às vezes eu falo para uma paciente de 30 anos de idade que o ovário dela tem uma reserva proporcional a uma mulher de 40 anos. Só que a qualidade do óvulo não é de uma mulher de 40 anos. A quantidade é avaliado pelo antimilleriano, pelo FSH, pela contagem de antrais. A qualidade é avaliada pela idade. Então, uma mulher de 30 anos de idade que tenha 3 óvulos numa fertilização in vitro vai ter uma chance maior de conseguir um bebê em casa do que uma mulher de 43 anos de idade que tenha 10 óvulos numa fertilização in vitro. Então, não adianta olhar a idade do ovário para falar em qualidade. Eu preciso olhar para a idade cronológica da mulher. Então, como eu não sei qual é a sua idade hoje, eu não consigo te responder. Se você tiver menos do que 40 anos de idade, eu reavaliaria a sua reserva ovariana e ainda assim insistiria em tratamentos com seus óvulos próprios. Caso eu tenha resultados negativos, aí sim eu pensaria em tratamentos com óvulos doados. Eu queria chegar às nossas conclusões, certo? O tratamento com óvulos doados, ele deve ser comparado à adoção. Essa é a minha principal informação. Cuidado com as indicações, elas não são apenas técnicas. Um outro cuidado, vejam o lado espiritual do processo. Entendam o objetivo que vocês querem alcançar. Entendam que a pergunta a ser respondida é a busca pela maternidade, acima daquele anseio inicial que você tinha de simplesmente conseguir engravidar. E será sim necessário superar os seus próprios limites emocionais e pessoais, quebrar alguns conceitos e preconceitos para que você possa buscar esse tratamento. E aí eu finalizo. Contaria ou não para a criança que ela é fruto de um óvulo doado? Eu vou dar a minha opinião pessoal e depois também vou trazer uma opinião científica. Na minha opinião pessoal, se você tem isso muito bem elaborado dentro com você, não tem por que esconder. O tratamento com óvulos doados, ele é uma superação tão grande do casal. O casal deve ter tanto orgulho do que está fazendo para conseguir ser mãe, que não deveria esconder isso jamais. Até mesmo porque eu faço algumas perguntas provocativas durante as consultas com quem pensa em fazer tratamentos com óvulos doados. Eu pergunto assim, olha, tudo bem, você não quer contar, certo? Existe a chance da criança descobrir? Existe a chance dela descobrir que foi feito assim? Aí o casal se recolhe e fala, não pode, é um tratamento altamente sigiloso. Mas e se ela fizer um exame genético? Porque hoje a gente fala, vou avaliar a tipagem sanguínea, né, para ver o seu tipo de sangue. Daqui a pouco eu estou falando em HLA.
né? Então eu estou fazendo estudo genético das crianças, a ciência está evoluindo demais. E a criança lá na escola faz o exame dela, faz o exame da mamãe e fala: mamãe, meu exame é diferente do seu, o que está acontecendo? Ou senão, ela te coloca na parede quando ela for adolescente e ela fala assim: mãe, você me teve quando teve 44 anos, né? Foi, filho. Nossa, eu tenho uns amigos meus na escola que a mãe deles fez um tratamento com óvulo doado. Porque a situação é tão comum, por ano nos Estados Unidos são quase 20 mil tratamentos com óvulos doados. Então, assim, e a molecada, ela é terrível, porque elas conversam e aí ela te coloca na parede para perguntar: e aí, contaria ou não contaria para ela? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque é um segredo? Claro que é. É sigiloso? Claro que é. É impossível essa criança descobrir? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Né? Existem situações difíceis de ocorrer, mas existem situações em que sim, a criança pode ter acesso à informação ou colocar você na parede. Falou: olha, e aí, mãe, como é que você engravidou? Né? Eu estou vendo aqui que a gente conversou sobre isso lá na escola e o cenário era esse, como é que fica? Essa criança vai descobrir na adolescência, na vida adulta? Né? Então, na minha opinião, contem para os seus filhos. Não há porquê. Agora, existe o momento para contar. E aí, existem alguns trabalhos em psicologia que são muito legais. Eles avaliaram crianças de 1, 3, 5, 7, 10, 14 e 17 anos. Acompanharam por anos essas crianças que tiveram suas famílias por ovo-recepção e avaliaram o lar, o lado psicológico dos pais e o lado psicológico dos filhos, para chegar à conclusão: e aí? Como é que é o lar? Como é que é o ambiente dessas famílias? E eles mostraram que na primeira infância, a família que teve o filho com óvulos doados teve um ambiente familiar melhor do que aqueles que engravidaram naturalmente. Melhor? Como assim? Esses casais, o amor, a luta foi tão grande para conseguir engravidar, que quando nasce aquela criança, a transferência de amor é tão grande que teve um nível de relacionamento ainda melhor. Na adolescência foi tudo igual. Então, assim, não mudou nada na adolescência, os que tiveram filhos naturalmente ou aqueles que tiveram por óvulos doados. E aí, eles colocaram assim, então, aí eles compararam casais que, aí não mais comparando o ambiente familiar, mas comparando casais que fizeram ovo-recepção, que contaram e que não contaram. Não houve grande diferença na primeira infância, todo mundo estava super bem, tá bem resolvido, quem contou, quem não contou, mas na adolescência houve diferença a favor do casal que contou. Por quê? E não é por culpa da criança não, as crianças são bem resolvidas, esses adolescentes são bem resolvidos. Por quê? Porque o peso dessa informação e a criança já atingindo um nível intelectual bem maior, o peso nas costas dos pais pode atrapalhar sim um pouco a relação com seus filhos. Essa não é uma opinião minha, essa é uma opinião científica. E eles concluem, cabe ao casal definir se conta ou não conta. Cada um com seus problemas. Não quer contar, não tem problema nenhum. O ambiente familiar vai super bem também. Mas se todo mundo, teoricamente, tem o direito de saber da sua própria origem, e as crianças e o ambiente familiar de quem soube também foi muito bem. A outra pergunta é, quando contar? Mas quando que eu vou contar para ele? E essa resposta é legal. Geralmente, eu não vou contar eu não vou contar lá na adolescência. Eles recomendam contar antes dos 7 anos de idade. Entre 3 e 5 anos de idade, já contar para essa criança. Caramba, mas é muito cedo. É legal, porque quando eu li esse trabalho, eu tenho, quem me conhece, eu tenho 4 filhos. Eu tenho uma filha de 3, uma de 3, uma de 5 e um de 7. Então, quando eu li esses artigos, eu ficava imaginando meus filhos, como seria eu contar para minha filha de 3, como seria eu contar para minha filha de 5, como seria contar para o meu filho de 7 anos. Por quê? Porque os 7 anos, eles já são terríveis. Eles já sabem bastante coisa já. O de 3 e o de 5, tá tudo bem, eles são zen. Então o que vai acontecer com os pais que vão contar para uma criança de 3 e 5 anos? Eles vão buscar maneiras lúdicas de dizer, olha, a mamãe recebeu a sementinha, achando que é o momento da vida dela, a criança vai olhar para ela e vai falar, tá bom mamãe, obrigado, beijo, tchau. E vai pegar o brinquedinho dela e vai brincar. E ela vai crescer com aquela informação dentro da vida dela. Em algum momento terão conversas mais próximas, né, mais reflexivas? Claro que terão, mas ela cresceu diante da verdade. Muito diferente dela descobrir. Se a criança descobre, o seu adolescente descobre,
Caramba, por que nunca me contaram isso antes? Desperta dúvidas. Poxa, por que não me contaram isso antes? Havia motivo para não me contar? Por quê? Entende que essas dúvidas na cabeça de um adolescente pode gerar alguns problemas psicológicos desnecessários. Então eles concluem, contem sim, se possível antes dos 7 anos de idade do seu filho. E aí eu ainda vou além. Como contar? Como é que eu vou contar? Eu vou falar, filho, você fez... Não, busque formas lúdicas. Olha, mamãe não tinha sementinha, recebeu a sementinha de uma outra pessoa. Agora, nunca, jamais coloque na cabeça dessa criança a possibilidade de existirem 2 mães. Não existem 2 mães no tratamento de óvulos doados. Existem sim 2 mães na adoção, a mãe biológica e a mãe adotiva. Nunca, jamais a possibilidade de 2 mães no tratamento com óvulos doados. Só há uma mãe dessa criança e ela não pode imaginar a possibilidade de existirem 2 mães. Tem que se quebrar na raiz essa possibilidade. Então, fala o óvulo doado, a sementinha, onde a sua mamãe recebeu com muito orgulho. E eu falo assim, não existe, eu não gosto de um roteiro definido para contar essa história, porque cada casal tem que conhecer seu próprio filho para criar a sua maneira lúdica de dizer. Mas essa história tem que ser pautada no orgulho, na superação, nunca em tom de confissão. Olha, a gente precisou, sabe? Não, nunca. Olha, a mamãe precisou isso, a mamãe fez isso para ter você, você é tão amado que a gente fez tudo isso para poder ter você. E a criança, nossa, que legal, sabe aquele tom de, puxa, que luta para eu existir nesse mundo? E é isso que acontece nos tratamentos com óvulos doados. É uma luta para ser mãe. E eu adoro esse tratamento por conta disso. Eu respeito tanto a maternidade. Eu acho tão maravilhoso uma criança na vida de uma família que todos os esforços são válidos para se alcançar. Todos. E a relação, eu sou de Rio Claro, eu conheço os casais a fundo que fizeram tratamentos com óvulos doados, já fui até em aniversário de criança que fizeram tratamentos, e é um ambiente maravilhoso, o amor por essas crianças é uma coisa maravilhosa. Então tirem os seus preconceitos, tirem qualquer tipo de situação na cabeça, entendam que vocês estão simplesmente buscando a maternidade e que vocês entenderão a plenitude que esse tipo de tratamento é capaz de proporcionar. Tá bom? Bom, eu vou encerrar aqui. A gente não vai ter muito tempo agora para sanar dúvidas. Eu queria fazer bate-papo, mas eu não consigo. Tinha tanta coisa para falar que acabou virando monólogo de novo. Mas a gente vai chegar num momento em que eu vou conseguir responder sim mais dúvidas, tá bom? Eu espero vocês na nossa próxima live. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.